Caros amigos, sempre tive a curiosidade de conhecer como funcionava o culto aos deuses na antiguidade. Para que possamos avançar nessa matéria, devemos ressaltar o aspecto mais relevante das principais religiões da atualidade. Todo culto gira em torno de textos sagrados que encerram as principais crenças de cada uma delas. No cristianismo, temos a Bíblia, no judaísmo, o texto masorrético e no Islã, o Alcorão. O culto pagão, ao contrário, não dependia de nenhuma leitura sagrada e tinha como destaque duas características bem distintas das religiões atuais. Primeira, cultuavam-se muitos deuses. Segunda, praticava-se o sacrifício de animais nos templos para obter o favor das divindades. Por toda a antiguidade, a maioria dos povos cultuou um conjunto de deuses que, via de regra, exibiam uma forma antropomórfica, como no caso do panteão greco-romano, com o qual temos mais intimidade. Zeus, Apolo, Palas Atena, salvo o fato de serem imortais, podiam ser confundidos com seres humanos. E da mesma forma que ideias e mercadorias circulavam entre Oriente e Ocidente, deuses que tinham origem no Oriente acabavam por ser cultuados na Europa. Um exemplo seria a deusa do amor, Afrodite. Dessa forma, o panteão mostrava-se dinâmico e mudava de tempos em tempos. Ao contrário do que acontece hoje, onde a fé na divindade e o conhecimento das escrituras sagradas revelam-se primordiais, na antiguidade, o ponto culminante do culto estava no respeito às festas religiosas e, principalmente, na prática de sacrifícios de animais. Aquele que buscava o favor dos deuses ou desejava agradecê-los por algum benefício alcançado, como uma batalha vencida, tinha o dever de se dirigir ao templo e pagar pelo sacrifício de um animal. Comumente, os sacerdotes tiravam a gordura e as vísceras e as queimavam no fogo, como uma oferenda aos deuses. O resto da carcaça era mantida consigo, constituindo assim uma das fontes de riquezas dos templos. Vale uma curiosidade. Na Grécia, eles funcionavam como verdadeiros bancos. Quando o agricultor precisava investir, vamos supor, num pomar de oliveiras, cujo valor das mudas era bastante alto, ele podia buscar o dinheiro necessário junto ao templo, que receberia como garantia as terras em hipoteca. Se no catolicismo a formação de um padre é longa, pois exige intermináveis anos de estudo da Bíblia, na antiguidade era bem diferente. Como não havia qualquer aspecto teológico relevante, nem se exigia o cumprimento de normas sagradas, como a lei mosaica, o culto pagão prescindia da formação de seus sacerdotes. Por isso, salvo raras exceções, o cargo tinha o sentido honorífico e era exercido por homens idosos que haviam alcançado posição de destaque na sua comunidade. Sem dúvida, um dos assuntos mais interessantes de toda a antiguidade está justamente no estudo das religiões. Afinal, poucos prédios desse rico período da nossa história sobreviveram até nossos dias e quase todos são templos. Entender como se dava o culto nesse universo hostil, rodeado de guerras, disputas e morte, torna mais fácil entender por que havia esse fascínio pelo sangue derramado durante as práticas religiosas. A violência vinha de todos os lados e as incertezas sobre a vida eram enormes. Logo, a proteção divina vinha a ser o único alento que lhes restava, visto que muitas vezes os reis e governantes atacavam o próprio povo. Viver para eles era um desafio diário. Muito obrigado.